Olá, bem-vindos a todas e todos. Vendo o livro de Angela Davis, né, essa estonteante mulher, Mulher e Raças e Classe, eu faço uma diferença bastante clara do que aconteceu entre o Brasil e os Estados Unidos. É que em 1940, em 34 e 40, houve os Estados Unidos já estava um país que estava na luta anti-escravista, anti-escravocrata. Claro que tinham grupos prós e contra, mas a gente observa que a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que essas mulheres brancas, né, elas começaram a entender e não queria mais aquele movimento simples de mulheres de classe média casada com homens ricos que não tinham direito à fala, não tinham direito a voto, não tinham direito mesmo que estudasse ou que fizesse a faculdade, não tinha direito a exercer a profissão, que eram simples esposas. Elas decidiram se juntar aos grupos negros e dizer: nós mulheres casadas de classe média vamos ficar como escravos. E aí mulheres brancas, elas fazem essa luta antirracista, né? Elas se juntam às mulheres negras, a pessoas negras, não só as mulheres, mas o grupo negro, e cria esse movimento. Isso a gente está falando em 1938, 1940, em 1933, já começa aí pouco a pouco a gente vê uma mulher branca nos Estados Unidos, segundo o livro, de Angela Davis, que criou uma escola para pessoas negras. Claro que a gente tinha um grupo contra aí que espancava, depredavam escola, saqueavam, destruía, porque não queria essa libertação dos escravos. Mas a gente vê, ela fala sobre escolas que eram saqueadas à noite. Ela fala de pessoas negras que já sabiam ler e que davam aula de madrugada para outras pessoas pretas. Então, por isso a gente vê esse avanço, né, de leis nos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos ainda é um país extremamente racista, a gente não está dizendo que não, porque tem os grupos pró e o grupo contra, mas a gente vê esse avanço desse país na frente da gente. Por quê? Porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888, né? E vamos falar que quando o Brasil acabou esse processo de escravidão, a gente não teve ajuda de pessoas brancas, não houve esse movimento da mulher branca em prol das pessoas negras. Então não tem como a gente comparar a organização dos Estados Unidos com a organização do Brasil. Ao contrário, a partir de 1970, quando ocorreu o boom das mulheres brasileiras quererem sair para trabalhar, quererem lutar por direito, baseado nesses processos históricos de mulheres lá fora, elas botaram as mulheres negras para assumir as suas casas, para conseguir sua emancipação financeira e acadêmica, né? Social, financeira e acadêmica. Então isso é toda a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente precisa levar em conta que há uma grande diferença. Então por isso que o Brasil só tem um pouco de respiro nas pautas racistas quando os Estados Unidos dá esse boom lá fora, né? Quando morre alguém, quando há Claro que a gente está falando que nos Estados Unidos também as pessoas negras ficavam separadas, não tinha uma proibição de casamento entre pessoas brancas e negras. Isso era muito distinto, muito determinado, quanto que no Brasil se faziam uma pró-miscigenação falsa para a libertação, para a limpeza da raça, digamos assim, ariana, que em 100 anos não haveria as pessoas pretas no Brasil. Mas a gente está falando que um país como os Estados Unidos, em 1840, já estava tendo pessoas negras, sabia ler, pessoas negras estavam podendo ir para a escola. Em 1860, as pessoas já estavam dentro da faculdade. Em 1882, o Brasil ainda acabava o processo de escravidão. Então a gente vê uma grande diferença. A gente tem em 1970, Abdias do Nascimento vai para os Estados Unidos, 70, 80, Abdias do Nascimento vai para os Estados Unidos, um negro brasileiro, e quando ele volta para o Brasil, ele volta casado com uma mulher branca. A gente vê aí, e eu falo assim que não sou contra o amor entre pessoas negras e brancas, eu acho que é muito plausível, mas quem é a mulher de Abdias do Nascimento? É uma mulher norte-americana que está no Brasil, que até hoje, depois da morte de Abdias do Nascimento, que foi em 2014, ela continua lutando em prol das pessoas
preta. Então, é uma mulher branca americana que está no processo de antirracismo no Brasil, nessa batalha contra o processo de racismo no Brasil. A gente tem Lélia Gonzalez, quando ela vai para os Estados Unidos, aí na década de 70, 80, ela disse que os negros americanos eram imponentes, com o nariz para cima, e que os negros brasileiros eram cabisbaixo, e que ela encontrou nessa mulher negra americana a força que ela precisava para ser essa antirracista, escritora brasileira. E a gente vê Djamila Ribeiro também, que diz isso, foi nos Estados Unidos, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, quando ela fez o seu mestrado, foi que ela conseguiu estudar mulheres negras. A gente vê os Estados Unidos como esse campo de abertura, de dinheiro também, né, de acesso a livro, a história de pessoas pretas, porque os Estados Unidos já está bem lá na frente. Esse processo dos Estados Unidos com pessoas pretas foi começado bem antes, teve o apoio de pessoas brancas, teve o apoio do feminismo branco em favor de pessoas negras, quanto que o Brasil não teve. Eu acho que essa é a principal diferença, que os Estados Unidos está tão à frente nessas questões raciais. Não estou dizendo que não é um país racista, é um país extremamente racista ainda, mas essa é a diferença né, que eu noto entre as duas histórias. É sobre isso hoje. Abraço.